O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. No programa de hoje eu converso com Giovânia Perim Santos sobre o livro Cursos de Português como Língua Estrangeira no Selim UFPR, Práticas Docentes e Experiências em Sala de Aula. Giovânia é mestre em Estudos Linguísticos pela UFPR, doutoranda em Linguística pela mesma instituição e também especialista em Ensino de Língua Estrangeira Moderna. Também dedica-se à produção de material didático e à formação de professores de português como língua estrangeira, né? Para estrangeiros. Né? Tudo bem, Giovânia? Tudo Obrigado bem, por tudo ter bem. vindo ao Quarta Capa. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso livro, falando sobre o curso de português como língua estrangeira. É realmente um sobre grande o Selim prazer. E tudo sobre mais. O Selim é uma oportunidade realmente muito importante. Legal. Bom, o livro de vocês é uma coletânea, né? São diversos autores. Sim. E eu não falei agora na entrada, mas você organiza junto com os colegas, né? Quem são? Isso. A organização desse livro foi feita com as colegas, né? Bruna Ruano e a professora Lígia Saltini. Enfim, trabalhamos juntas aí para reunir todos esses artigos científicos, e foi também elaborado para a comemoração, com o intuito de participar da comemoração dos 20 anos do Selim, os 20 anos do curso de português como língua estrangeira, né? Já tem todo esse tempo? Tem tudo isso, já é tem uma boa caminhada aí, nada mais justo, nada mais justo do que registrar tudo isso, né? Uma caminhada longa, são 20 anos, agora já são 22, né? Mas precisávamos isso, era importante que isso fosse feito, né? O curso de português como língua estrangeira, ele não existe como uma graduação especial, né? Como em outras universidades, como na UFBA existe. Como na UNB tipo existe, como existe o curso de letras em inglês, letras japonês, existe o curso de letras português como voltado para específico para isso, né? Então aí tem uma exigência de formação, e atualmente nós podemos ver uma exigência de formação de professores para essa demanda, né, de estrangeiros. Andando pela rua a gente percebe como existem tantos estrangeiros, não só os refugiados, mas também os migrantes refugiados, mas pessoas que vêm ao Brasil porque têm um companheiro, uma companheira brasileiros. Existem pessoas que vêm para o Brasil para trabalhar, existem muitas multinacionais, principalmente asiáticas, que têm aqui escritórios, né, no Brasil. E tem, então, essas pessoas, esses funcionários que precisam aprender. Então, a gente percebe isso, como muitas têm aumentado o número de estrangeiros. Além desse público, né, que eu comentei, tem os intercambistas da Universidade Federal, né? Então, a universidade mantém convênio com muitas instituições, né, no mundo todo, com outras universidades. Estudantes brasileiros vão estudar fora. E da mesma maneira, então, estudantes estrangeiros vêm também para o Brasil. E esses estudantes que são de diversas áreas, eu até posso citar o pessoal da engenharia, tem muita gente que vem estudar na engenharia, no curso da engenharia madeireira, né, tem essa área de engenharia, o pessoal da entomologia, vem muita gente pesquisar aqui, é bem interessante. Quer dizer que é errado o raciocínio de achar que sendo no Selim, sendo na universidade vinculada ao curso de letras, são estudantes de área de linguagem que vêm fazer esses cursos? Isso, necessariamente não. Não, tem estudantes de diversas áreas, tem muitos pesquisadores aí da entomologia. Agora tem vindo muita gente estudar isso aqui no Brasil. E eles precisam, então, participar das aulas dentro da universidade, é um grupo grande de pessoas, e para que eles possam, então, assistir essas aulas, inclusive fazer provas, fazer os trabalhos, a monografia, a dissertação. Eles têm que aprender. Muitos escrevem nas suas línguas, né, nas suas línguas maternas, né, o inglês. Depois traduzem. Isso, mas e mesmo para que eles possam conviver, estar aqui. Então, esses convênios trazem muitos estudantes, né, tem muitos estudantes
a intercambistas que são atendidos também pelo Selim, né? Então, aí tem um grupo bastante grande de pessoas, a gente percebe que há essa necessidade e existe aí uma especificidade, né? Então, por isso que é muito importante existir um curso de letras que possa atender a formação desses professores. Claro. Né? Giovanni, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, queria que você esclarecesse. O curso de língua estrangeira, de português como língua estrangeira, né, nasceu junto com o Selim? Sim, ele nasceu junto com o Selim. Na verdade, antes do Selim nascer, né, isso em 95, já existiam aulas de português para estrangeiros dentro da universidade, junto com a universidade, no prédio da reitoria, o professor Basílio Agostini. Eu ia perguntar quem eram os precursores. Isso, eles começaram, né? Aí tinha alunas como a Renata Ferreira, a Gisele Soares, eram alunas do professor Basílio, e aí então, olha, tem pessoas precisando aprender português, e é um português que não é português, não vai ensinar como língua materna, mas como língua estrangeira. É uma outra perspectiva, uma área muito nova. Já tinha uma demanda alta, então? Já tinha, não uma demanda alta exatamente, mas já existia essa demanda. Mas antes do Selim ter a composição que tem, o Selim, aulas de língua estrangeira já aconteciam nos departamentos também, aula de francês, de inglês. E aí, então, com a necessidade de aumentar isso, a procura dos alunos, então passou a se fazer no Selim, né, um curso específico numa organização. O Basílio e a Maria Odete, né, professora Isso, Odete Menon. Eles acabaram indo para o Selim ou não? Não, porque eles eram professores da universidade. Sim, meio que inauguraram a área. Inauguraram. Outros professores também, que depois, com o passar do tempo, foram, então, dando esse apoio, né, auxiliando, a professora Marisa Almeida, a professora Terume, enfim, outros professores que foram auxiliando e dando aí esse incentivo. Foram constituindo essa área, né? Porque, então, é como o inglês, que existe um curso de inglês, né? Então, dentro da universidade, né? Como curso de graduação. Então, e o nosso acabou que, então, nós fomos unindo forças durante todos esses anos, né? Muitas pessoas que foram participando e foram contribuindo, adquirindo know-how, e logo em 97 o Selim passou a aplicar o CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência de língua estrangeira, né? E esse exame, então, está sendo aplicado já há muitos anos também no Selim. O Selim é um posto aplicador desse exame. E aí, então, passamos a desenvolver muita pesquisa, né? Entendemos que a pesquisa é importante, muito importante. Sim, eu queria perguntar, você falou das universidades que têm cursos formais, digamos assim. Tem cursos formais. Mas a publicação de vocês, que saiu agora pela editora, existem publicações no Brasil sobre o tema, em um número adequado, numeroso? Enfim, existem publicações, né? Eu posso citar, aí tem pessoas que estudam bastante nessa área, né? Tem o professor Nelson Viana, da UFSCar, professores da UNB, professores da URGS, que tem um conjunto tem escrito muito sobre isso, tem estudado muito sobre isso. Pela necessidade, né? Nós temos essas pessoas interessadas, existem pessoas precisando aprender a se comunicar, e então existem vários estudos, existe um grupo bastante forte no PPE da URGS que estuda, que é liderado pela professora Margarete Schlatter, e ela faz estudos aí muito grandes realmente relacionados ao português como língua estrangeira, né? E, enfim, nós estamos também nesse E qual é o papel, assim, a envergadura da PLE, da Ensino de Língua Estrangeira, português para estrangeiros, nesse contexto todo, no Selim, digamos, né? Então, a questão é que o português como língua estrangeira tem aí as suas especificidades. É um curso em imersão, o aluno está no país onde essa língua é falada, onde essa língua é falada nos meios comerciais, existe todo esse trâmite, nesse âmbito, né, em que as pessoas estão inseridas. Então, o desenvolvimento deles é bastante variado. Alguns aprendem com muito mais rapidez, enquanto outros acabam convivendo mais em grupos, mais entre eles, como é o caso de alunos asiáticos, que tendem a ficar muito mais em grupos. Eu, na verdade, eu queria saber assim, como é que o Selim, em termos de organização, extensão, tamanho, que representação ele ocupa hoje
nesse trabalho de ensino de português para estrangeiro? Ele é, digamos, um organismo grande, representativo? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Selim tem aí um grupo de professores bastante capacitados, trabalhando nessa área, com dissertações publicadas, com trabalhos científicos, com pesquisa muito bem fundamentada, né? Tem trabalhos aí. Nós levamos para a sala de aula toda essa nossa preocupação, fazemos essa conexão. Eu acho que o Selim tem é muito reconhecido, né? Muito reconhecido. Era isso que eu o Selim com certeza é muito reconhecido por esse trabalho muito de dedicação e, sobretudo, pela capacidade de fazer essas especificidades. Então, o curso não é um curso único. Então, isso que eu ia te perguntar, ficam são juntos. Vários, né? São Você vários podia cursos. falar deles assim, Sim. Desses cursos todos? Então, essa é a grande questão, né? A gente entende e esse é o que dá o grande valor ao curso e que dá essa importância também ao curso do português, né? E, inclusive, esse reconhecimento por outras pessoas de outras instituições. Então, o que acontece é que, como eu estava comentando, o curso é em imersão, né? Os alunos estão aqui. Para asiáticos. Para asiáticos. Então, qualquer pessoa, mesmo não sendo da área de letras, né? A pessoa, se pensar no ensino, se eu estou ensinando português para um japonês, estou ensinando português para um argentino, um hispano-falante, qualquer pessoa consegue perceber que a abordagem precisa ser diferente, né? Eu não consigo... um deles, o argentino, ele já compreende muito, posso trabalhar com textos mais longos, é possível ter uma velocidade na aprendizagem, e eles têm necessidades específicas, práticas de pronúncia, de prosódia, que são específicas realmente aí, né? Por outra forma, os alunos também asiáticos vão ter necessidades que são outras, né? E colocá-los todos juntos no mesmo grupo, fazer aulas iguais, aulões, todo mundo junto, isso não traz qualidade de uma... A abordagem é diferente, né? Qualquer pessoa realmente consegue perceber que é necessário um material didático específico, é necessário uma formação específica, um conhecimento por parte do professor que seja assim. Então, o Selim vem, eu acho que esse é o grande diferencial do Selim, né? Do curso de português para estrangeiros no Selim, essa preocupação em atender os alunos, não de uma maneira genérica, né? Sim. Mas atender esses alunos estrangeiros de acordo com as suas especificidades, né? Ele precisa aprender português porque ele vai trabalhar numa empresa em São Paulo. Ele precisa aprender português porque ele precisa fazer o exame São Brás, porque ele precisa se relacionar com as pessoas, ou porque ele precisa trabalhar aqui, ou ele tem amigos, ou porque ele precisa estudar na universidade. E aí, então, é que começaram a surgir vários cursos, foram se desmembrando, né? Então, a gente entende que uma demanda específica exige um curso específico, né? Não é possível pensar num material didático genérico, porque aí se eu quero atender todo mundo, acaba um alemão, não... um chinês, Veja, italiano. existe isso, existe essa mistura, né? Existe em alguns momentos, é impossível fazer um curso totalmente selecionado, mas assim, os alunos falantes de línguas neolatinas, em sua maioria aí, hispanos, né? Eles têm um curso que inicia, eles ficam separados, né? Os outros até ficam... Existem sim, os grupos são multiculturais, né? Existem lá os japoneses, vão existir os anglófonos, eles vão ficar num determinado grupo juntos, porque inviabiliza, né? Fazer um trabalho, não existe um número tão grande para fazer separado. Mas também existe um ganho de fazer essas aulas juntas, em vários momentos, né? Porque as diferenças culturais, e eles precisam também estar juntos e perceber que existem pessoas que pensam diferente, que o olhar é outro, e isso também vai exigir muito dos professores, né? De administrar tudo isso em sala de aula, porque existem opiniões muito diferentes, pontos de vista. Mas como é que se dá assim inicialmente? Tem um grupo X de alunos... Então, como é que é esse primeiro passo, assim? Porque é muito interessante. Que o livro vai falar da diferença, realmente, como você já apontou aí, de como que um asiático se relaciona com o português, uma língua neolatina, diferentemente de como os neolatinos, o italiano, o espanhol, o argentino, né? Como é que dá essa primeira selecionada, né? Então, os alunos, quando chegam no Selim, eles passam por que a gente chama de um teste de nivelamento. Aí está também explicado no livro, né, que esse teste de nivelamento não é apenas uma prova, uma avaliação, para dizer, o teu nível é tal, você é básico, você é intermediário, você
é tal nível. Esse teste de nivelamento é uma conversa também, é uma conversa com o aluno para ver quais as suas necessidades, quais os seus interesses com o português, o que você quer aprender com... Que expectativa você tem em relação a esse curso, você quer porque você vai estudar no Brasil, você quer porque você vai ficar um tempo aqui. E a gente tenta conhecer esse aluno, entender um pouquinho mais sobre ele, e a partir daí a gente monta os grupos, monta esses grupos, né? Giovânia, continuamos essa outra parte no segundo bloco, tá bom? Tudo bem. Nosso tempo já deu. Você está assistindo o Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje, eu converso com Giovânia Perim Santos sobre o livro Cursos de Português como Língua Estrangeira, no CELIM, UFPR, Práticas Docentes e Experiências em Sala de Aula. Então, Giovânia, terminamos ali o bloco ali, você estava falando de como é que dá esse start, né? Como é que vocês vão reunir esses primeiros alunos, né? Que critérios vocês utilizam para fazer isso, né? Isso, então os alunos passam por esse teste de nivelamento, os grupos são montados, né? Existe, então, um material didático que a gente vem desenvolvendo aí, que tenta então atender as especificidades dos grupos, né? Mas veja então, se eu tenho um grupo de falantes de espanhol, esse start, esse início do trabalho, é possível já desenvolver atividades muito mais variadas. É possível passar vídeos, é possível fazer leituras com eles. Eles dão conta disso. As línguas têm uma transparência que permite ter um volume e ser mais acelerado todo esse trabalho, né? Enquanto que com alunos de línguas distantes, por exemplo, é necessário ir num processo muito mais lento, muito mais pouco a pouco. E, claro, qual é a estratégia, então? O que a gente faz, né, nesse primeiro contato com os alunos de língua distante, né? É necessário ter uma língua de contato, em geral uma língua franca, um inglês. Os alunos asiáticos em geral falam um pouco de inglês, já aconteceram muitos casos de que... É a língua mediadora. É uma língua mediadora no primeiro momento, mas só no primeiro momento mesmo, porque logo as aulas são todas em português, né? Mas veja, tem uma questão aqui. Esses alunos, embora eles tenham aí, sejam de línguas distantes, ou sejam anglófonos, que no primeiro momento não falam pouquíssimas palavras em português, o que nós temos que perceber é que essas pessoas, que todos nós temos muito em comum e as situações de comunicação, elas são iguais, elas são muito semelhantes, então as pessoas precisam se comunicar, as pessoas precisam se apresentar, precisam se alimentar, precisam falar sobre alguma questão de saúde que estão acontecendo, descrever lugares, descrever pessoas. Isso é muito característico da comunicação humana, enfim. E aí nós podemos, através do que é universal, do que é comum para todos, como é o caso da alimentação, né? E a partir daí eles vão entendendo e vão percebendo e a gente vai construindo essa comunicação com eles e esse ensino, né, com esses alunos, né? Uhum. Bom, daí você falou aí um pouco da metodologia. Então, no geral, a base metodológica seriam autores que basicamente vão falar sobre interação, comunicação. Não seriam os autores mais formais dos estudos linguísticos, por exemplo. Então, aí é que está uma questão bastante interessante, porque o curso de português, ele vai exigir vai exigir uma variedade de teorias que possam nos sustentar. Não vai ser uma única linha que a gente vai seguir. Vamos seguir, por exemplo, uma linha que nós seguimos muito, que é o ensino de línguas por tarefas, né, que está muito ligado ao ensino de gêneros discursivos. Então. Mas o ensino, a comunicação, ela é tão complexa, ela é tão variada, que é necessário lançar mão de diversas metodologias ou linhas teóricas que possam nos dar essa base, né? Então, vejam, por exemplo, é muito comum os alunos estrangeiros fazerem perguntas que nós, falantes de língua materna, puxa, eu nunca pensei nisso, né? É por isso que há a necessidade da formação específica de pessoas, de professores que trabalhem com isso, né? Então, é muito comum perguntas do tipo, quando que você usa para e quando você usa por? E aí, bem, eu sou falante nativo, eu uso isso intuitivamente. Nem pensa sobre isso. Você não pensa, né?
Mas então, aí por isso que a abordagem é outra, né? E essas perguntas, elas vão ser muito, muito, muito frequentes. Tempos verbais. Ai, mas é agora? E qual é a diferença de pretérito perfeito e pretérito imperfeito? Eu imagino que elas são diferentes também em função da língua que o aluno fala, né? A língua que o aluno fala. A recepção dele é o caso específico. de, por exemplo, usar formas subordinadas, assim, para um asiático. Puxa, é um trabalho gigantesco e enorme para que ele consiga compreender isso, para um alemão entender a diferença entre pretérito perfeito e imperfeito. Eu fiz e eu fazia, mas quando eu uso um e quando eu uso o outro. Então, veja, é muito variado, as necessidades aí são muitas, desde o atendimento, que, por exemplo, o Núcleo Tandem faz isso, que atende pessoas que têm vulnerabilidade, precisam ser acompanhadas, que chegaram aqui e para estudar português, mas que não conseguem alugar um lugar, não conseguem ter essa noção. Vêm de países cuja cultura é muito, muito diferente, né? E não conseguem se virar. Então, existe esse atendimento aí, né? Então, realmente, não dá para pensar que vamos seguir apenas um processo metodológico, vai ser esse. Não, nós temos que lançar mão de tudo, estudos gramaticais são importantíssimos também, sobretudo para formação, né? Não que a gente vai para a sala de aula e que a gente vai fazer aula de gramática todo o tempo, não é isso. Mas eu preciso saber coisas que nem tudo eu vou ensinar, mas eu tenho que ter esse conhecimento comigo, né? Estudos sobre variação linguística são importantíssimos, né? Porque, veja, os alunos chegam e os livros didáticos disponíveis no mercado, o que eles fazem? Eles ensinam ali os livros didáticos de português como língua estrangeira. Eles trazem ali as normas, a gramática normativa, né? Os oblíquos. Eu a vi ontem. Puxa, mas... Português padrão, digamos, isso, né? português da padrão. escrita. Da escrita, né? Mas veja, um estrangeiro, uma pessoa que está aqui convivendo, né? Que precisa se relacionar com as pessoas, ouvir, né? que vai para a rua e que vai conversar. É muito frequente os alunos falarem, mas é muito mais fácil entender a professora falando do que entender as pessoas na rua, claro, os meus amigos, né? E aí isso vai ser fundamental, as pessoas precisam se inserir, a comunicação é algo fundamental na vida das pessoas. Então, se eles não conseguem se comunicar, não conseguem interagir, não conseguem compreender o que as pessoas estão falando, os seus amigos, no dia a dia, eles não vão conseguir ter aqui um período suficientemente aproveitável, agradável, né? E mesmo ter uma tortura sair na rua, né? Pois é, e mesmo se nós embora até poderíamos considerar, mas é possível, sei lá, a pessoa entra no mercado para comprar alguma coisa, não precisa abrir a boca, entra e sai de boca fechada. Passa no caixa e tchau. Não precisa falar muita coisa. De fato, é verdade. Para muitas dessas práticas... Mas nem tudo é assim, né? Mas se ele quiser realmente, sabe, se inserir, ter amigos, se ele quiser conviver na sociedade, né? E veja a questão também dos refugiados, que é um trabalho muito importante feito também pelo CELIM, em conjunto com o programa, o PBMI, que é o Programa Brasileiro de Migração Humanitária. Veja, as pessoas recebem um visto para poder morar aqui, mas veja, isso não é suficiente, as pessoas precisam aqui poder aprender a se comunicar, é só assim que elas vão poder se inserir de fato nessa sociedade, não basta ter um visto, né? Muitos já falaram, o Brasil dá o visto, mas daí, depois nada mais, eu tenho que me virar. Sim, mas veja, nós também temos as nossas dificuldades, mas eu entendo que isso é importantíssimo, né? É importante, a comunicação é tudo para as pessoas, né? A forma como se relacionam, né? E, enfim, então é um trabalho bastante grande, né, que a gente faz. Há muita pesquisa e a gente vem se empenhando muito para pesquisar nessa área. Nós entendemos que o CELIM, e somos imensamente gratos, né, pela existência do CELIM, por poder ser um lugar de pesquisa, por poder ser um lugar que nos auxilie, que dê essa possibilidade de ensinar as pessoas, mas ao mesmo tempo de pesquisar, de encontrar soluções. Os capítulos desse livro, eles foram pensados... Eu só queria te perguntar uma coisinha. Desculpa. Nesse rol de dificuldades, você falando em pesquisa, existe um mapeamento das dificuldades, assim, mais comuns apresentadas por essa diversidade de falantes estrangeiros? Por exemplo, o que é comum aos asiáticos? O que é comum? Porque eu li no livro ali, me chamou a atenção que os franceses, embora falem uma língua neolatina, acusam que tem muita dificuldade de entender programas de TV, o cinema e a fala. Né? Então, as pesquisas que vocês vêm fazendo no CELIM,
estão mapeando isso, assim, essas dificuldades meio gerais desses grupos de falantes? Entendi. Sim, a gente vem as dificuldades são muitas, há um rol enorme aí dessas questões todas, né? E se quisermos fazer um bom trabalho, sermos reconhecidos, é importante que essas pesquisas continuem, que essa preocupação com essa diversidade continue. Não tem como colocar todo mundo no mesmo balaio e dizer que é tudo igual, porque não é, gente. Né? Se nós pensarmos em chineses, japoneses e coreanos, eles são todas coisas? Não são, gente. São línguas distintas, são características culturais muito também específicas. Nós daqui olhando nos dá essa falsa impressão, essa errônea impressão. Coisa, não é. O chinês que é uma língua tonal, enquanto o japonês não é, e as necessidades são muito grandes. Então, desse mapeamento, a questão é realmente muito grande, muito complexa, né? Mas nós temos trabalhos, né, diversos aí nessa área. Tem lá a professora Laiana, que pesquisa sobre o PEC-G, sobre esse grupo do programa de estudantes de graduação e as necessidades que esses grupos têm de aprendizagem, né? Tem lá a outra professora, a professora Vivian Bosch, que estudou questões de interculturalidade, e seu material didático dava conta da interculturalidade trabalhada aí com esses alunos. Então, a diversidade é muito grande. Tem a professora Esther Rose, que também fez um estudo super bacana sobre as crenças de alunos e de professores asiáticos aprendendo português como língua estrangeira, né? Então, tem trabalhos aí, estamos tentando, né? Estamos nos esforçando. Quer dizer, tem material para pesquisa aí? Então, é um material para pesquisa riquíssimo. A questão é aproveitar tudo isso, né? E ter daí também tem a dificuldade de, a partir da pesquisa, ir elaborando materiais, né? Porque, como você diz, não dá para fazer um material único, né? Claro. Quem sabe em algumas coisas, em determinados níveis, até dá, né? Isso, lá no níveis intermediários, para cima, até junta todo mundo, e aí as questões interculturais é muito bacana, porque aí eles conseguem já se expressar, e aí a diversidade é um trabalho muito rico, é muito apaixonante esse trabalho com português para estrangeiros, né? Nós nos sentimos assim desbravadores, porque é algo relativamente novo. Sim. A questão do material didático, por exemplo, não existe publicado no Brasil, e eu acredito que também, do meu conhecimento, fora do Brasil, isso também não exista, né? Uma coleção de livros didáticos voltados para português para estrangeiros, mas que não seja um livro. Existem alguns que têm lá 1, 2 ou 3 livros. Mas é necessário ter mais volumes, né, para poder atender os níveis básicos, né? Níveis intermediários, essa questão da própria diversidade dos alunos, né? Então, é necessário fazer um trabalho, por isso que o CELIM tanto... Nós pesquisamos e desenvolvemos os próprios materiais, porque entendemos que materiais específicos devem ser feitos para alunos específicos. O material genérico quer atender todo mundo, mas na verdade não atende. Há muitos livros didáticos de português, há alguns livros didáticos publicados que já são dos anos 90, e a gente lendo, a gente percebe que tem muitas coisas assim, preconceituosas. Já passou, né? Coisas que já passaram. A língua se transforma, a língua não é igual sempre, assim como nós não somos iguais sempre, tudo vai se transformando. Se a língua transforma, o material a ser utilizado em sala de aula precisa de transformação, de atualização, de modificação, né? Giovânia, o nosso tempo está praticamente encerrado, mas eu queria que você falasse assim, o que precisa para ser um professor de português como língua estrangeira? Rapidinho, que não... Então, rapidinho, vamos lá. Então, eu diria assim... Tem que ser da letras ou não? Eu acho que tem que ser da letras. Tem que ser da letras e ainda é letras que tenham estudado também uma língua estrangeira. Né? Então, o que só estudou português como língua materna e que dá aula... Não, é necessário também ter toda uma teoria relacionada aos estudos de aquisição de linguagem como língua estrangeira, não só como língua materna. É necessário ter toda uma percepção do cuidado que nós temos que ter em sala de aula, sabe? Se aproxima muito de uma atitude diplomática e administrar tudo isso, porque tem pessoas com olhares muito diferentes aí, sim, né? E assim, a gente é muito apaixonado por tudo que se faz lá, né? E legal. É muito bacana esse trabalho. Giovânia, nosso tempo deu, obrigado pela entrevista. Tá bom. Foi um prazer conhecer melhor o livro de vocês. Que bom, foi um prazer para mim também participar. Legal. O livro Cursos de Português como Língua Estrangeira no CELIM, UFPR, Práticas Docentes e Experiência em Sala de Aula, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria.
Gostaria de lembrar que a livraria da editora dá desconto de 20% para toda a comunidade da UFPR. Esse desconto também é estendido a docentes de outras instituições privadas ou públicas, da escola básica ou também do ensino superior. Se você estiver fora de Curitiba, quiser comprar os livros pela internet, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.